Obrigado, Shelly. Sempre é um privilégio que nós temos de poder iniciar o ano na igreja, né? O primeiro domingo do ano que podemos estar na igreja, e é um presente, mas também um privilégio, uma honra que nós temos, e esperamos que nessa noite realmente o nosso coração se volte para Deus e para o que Ele quer para nós nesse ano também que está começando. E o tema que eu estava pensando para compartilhar nessa noite é justamente algo que se fala muito no final do ano e no início do ano, especialmente no início do ano, que tem a ver com, digamos, os planejamentos, os propósitos, ou muitos chamam as resoluções que nós pensamos, que decidimos e que gostaríamos de atingir nesse ano que estamos começando. E o tema para nós nessa noite é resoluções para o ano novo. E interessante, quando a gente lê ou pesquisa isso, tem bastante pensamentos, ou resoluções, decisões que as pessoas tomam que gostariam de atingir ou gostariam de alcançar nesse ano ou nos anos, em cada início do ano. O interessante é que as 10 principais resoluções que podemos encontrar em todos os lugares, não tem a ver a posição social, nem tem a ver a posição geográfica. As 10 maiores resoluções que encontramos na maior parte, em todos os lugares, já dão justamente testemunho das boas intenções que as pessoas têm no início de cada novo ano. Pesquisas também demonstram que as boas intenções são, na maioria das vezes, apenas só isso, boas intenções, que dificilmente chega à ação. Temos boas intenções, geralmente as 10 são as mais comuns, que se repetem em todos os lugares, são boas intenções, mas muitas vezes ficam só isso, em boas intenções, em resoluções, que são intenções, mas que não chegam à prática. Um artigo da revista Time dos Estados Unidos destaca as 10 resoluções do ano novo, as 10 comuns resoluções do ano novo. E na maioria das vezes, o estudo revela que essas 10 resoluções são as mais frequentemente quebradas, as mais comuns que as pessoas tomam, e mais as 10 mais que também as pessoas não conseguem pôr em prática. Adivinhem, qual é a resolução número 1? Qual será que é a resolução número 1 comum em todas as partes? Perder peso e ficar em forma, Eu acho que todos nós temos colocado essa decisão. E nesse ano eu me comprometo a perder peso e a ficar em forma. O interessante do estudo revela também que 60% daquelas pessoas que se inscrevem, que iniciam o ano em uma academia ou em um ginásio, que fazem, digamos, lá vão fazer o seu exercício, 60% fica vago em algumas poucas semanas. Ou seja, depois de algumas poucas semanas, 60% já desistiram de perder peso, ficar em forma. Por quê? Porque realmente é um trabalho duro, é um trabalho desgastante, é um trabalho pesado, exige muita de nossa disciplina, exige muito do esforço, e por isso muitas vezes não conseguimos atingir o que nós tanto desejamos. Qual será que é a segunda resolução mais comum que as pessoas tomam? A segunda mais comum é parar de fumar. Parar de fumar. Usar tabaco é realmente muito ruim. Os dentes ficam amarelos, a roupa fica fedorenta, ostracismo social e todo esse tema do câncer que realmente assusta muito. E além de tudo isso, é o dinheiro que se gasta. Se a pessoa fizer o cálculo de quanto ele gasta por semana, por mês e por ano, ele vai assustar-se do valor.
Por isso é realmente muito ruim. Devemos desistir desse vício. Mas é muito fácil dizer e difícil pôr em prática. Interessante, os estudos também revelam que somente 15% de aqueles que decidem parar de fumar conseguem atingir o objetivo. 15%. Então vemos quão difícil é estas resoluções que as pessoas, que todos nós colocamos, aqueles que têm essa situação. Outras resoluções interessantes que aparecem na lista é passar mais tempo com a família, por exemplo, sair do vermelho em quanto aos débitos e às dívidas, beber menos, isso se refere à bebida alcoólica, aprender algo novo, e assim podemos encontrar diferentes resoluções. Mas uma dessas me chamou a atenção do estudo da revista Time dos Estados Unidos, das 10 resoluções. Uma é particularmente bastante interessante e um pouco complicado. Diz ser menos estressado. Ser menos estressado. Por que é problemático? Por que é problemático atingir essa resolução? Por quê? Porque na búsqueda de ser menos estressado é um caminho bastante estressante. É quase como se diz assim, algo que se contradiz. Quer ser menos estressado e nessa búsqueda de ser menos estressado fica mais estressado. Além disso, falhar em alcançar as outras resoluções, as outras decisões, ele fica mais estressado. Por isso ele não consegue ser menos estressado. Parece uma dificuldade de entender. Então, é bastante problemático nesse sentido. Mas, ao pensar em todas essas resoluções, eu não quero falar dessas resoluções hoje em dia, nessa noite, mas em pensar em tudo isso, veio à minha mente uma sugestão que eu gostaria de compartilhar ao iniciar o ano de 2016, que é a hora de orar mais. Preciso orar mais. A razão pela qual muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes, não conseguimos atingir as resoluções que a gente se propõe, é justamente porque a gente falha na oração. A gente falha na oração. Se a gente se focalizar um pouco mais na oração, as nossas probabilidades de alcançar as outras resoluções que a gente se decide vão ser muito maiores. Claudicar na oração, estaremos destinados ao fracasso tanto a curto como ao longo prazo. Quanto mais a gente ficar de joelho, buscando a Deus, dedicando tempo a Deus, os resultados serão maiores, serão mais satisfatórios. E quanto mais eu tentar fazer as coisas do meu jeito, seguir as coisas segundo o meu pensamento, tanto mais eu fazer dessa maneira, piores serão os resultados. Por isso, buscar a face de Deus diariamente, intencionalmente, abertamente, humildemente, será um combustível poderoso que nos ajudará a atingir as outras decisões que a gente se propõe para o ano novo. Eu li certa vez uma frase que dizia: um homem pode orar sem ser cristão, mas nenhum homem poderá ser verdadeiramente cristão sem orar. Um homem pode orar sem ser cristão, mas nenhum homem poderá ser verdadeiramente cristão sem orar. Ao contrário do que muitos pensam, a grande bênção da oração não está nas respostas miraculosas e grandiosas que Deus pode fazer. A maior bênção está na mudança em nós mesmos. A maior bênção da oração é a mudança que Deus quer fazer dentro de nossos corações, em nossas atitudes
é mudar a nós mesmos. Por isso, Deus quer que o procuremos em oração. Por quê? Para que cresçamos em comunhão pessoal com Deus e o conheçamos. Jesus mesmo declarou isso em João 17:3, quando diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. A oração faz abrir o coração de Deus de tal maneira que nós possamos conhecer intimamente e pessoalmente a Deus. Por isso Deus deseja que nós dediquemos mais tempo à oração para conhecê-lo mais, para que também possamos chegar a dizer, como Jó disse: eu ouvi a Deus, mas agora eu conheço, agora eu experimentei Ele. Eu ouvia antes de Deus, mas agora eu conheci. Depois de estar em intimidade com Deus, ele pode dizer esse encontro pessoal que ele teve. A oração nos faz descobrir mais de Deus. Também devemos orar para que aprendamos a depender de Deus e ficar humildes diante de Ele. Fomos criados para depender de Deus. E o pecado foi o primeiro grito de independência do ser humano. E os resultados nós ainda estamos colhendo. Quando Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus, essa desobediência foi o primeiro grito de independência que levou à desgraça dos homens e ao pecado, a surgir o pecado que tanta tristeza traz para todos nós. Na oração aprendemos a depender de Deus. Deus espera, deseja que nós dependamos dEle e que quando o buscamos para depender em tudo e para tudo em nossa vida. Esse é o desejo de Deus. Em Provérbios lemos: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deus espera, almeja que nós confiemos nele, depositemos a nossa vida, entreguemos a nossa vida em confiança plena para Ele. Por que Deus mais quer que nós oremos? Para que tenhamos o privilégio de ser instrumentos usados por Deus em sua obra. Deus não manda anjos para fazer a sua obra. Ele usa pessoas semelhantes a nós. E aquelas pessoas que são e que foram e que são usadas por Deus são pessoas que se dedicam à oração. A gente olha na Bíblia as biografias dos grandes homens usados por Deus, todos eles há uma característica que se destaca: eram pessoas, homens e mulheres que buscavam a Deus. E se olharmos as biografias dos grandes homens de Deus do cristianismo, poderemos encontrar essa característica que aparece maior que todas as outras. Eram pessoas que buscavam, que dependiam, que confiavam, que se humilhavam diante de Deus em oração. E por isso eram usados por Deus. Deus quer usar você no teu trabalho, nos estudos, na tua família, na tua vizinhança, onde você estiver. Deus quer usar você. Mas você deve se humilhar, deve depender, deve buscar a face do Senhor continuamente. Infelizmente, pensamos que a oração é o meio mais rápido para obter aquilo que desejamos. Mas Deus deseja que através da oração tenhamos a nossa principal necessidade atendida, que é a mudança de valores em nossa alma, de nossa vida. A mudança de nosso ser. Através da oração, Deus deseja mudar a nossa vida. Por isso, orar não é fácil. Não surge naturalmente. É um trabalho. Exige esforço. Exige disciplina. Exige decisão. Exige da nossa parte. Não vai surgir naturalmente. Precisamos esforçar-nos para poder dedicar tempo a Deus. E a pergunta é: por que é tão difícil ter um tempo a sós com Deus? Por que é tão difícil
E eu não estou falando aqui de horas na comunhão com Deus, de dedicar, orar, uma, duas, não. De ter um tempo de silêncio diante de Deus, falar ou às vezes somente ouvir. Por que é tão difícil? Falamos de oração, cantamos sobre a oração, mas quanto praticamos da oração? Por que é tão difícil? E pensar nisso, eu acredito que é difícil pela falta de conhecimento ou pela falta do entendimento do que representa a possibilidade e o privilégio que nós temos de nos relacionar com Deus. Eu acho que essa falta de entendimento do privilégio, do privilégio que nós temos de nos relacionar com Deus, de falar, de aproximar-nos a Deus. Compreender, quando compreendemos a relação que existe com Cristo, com Deus, isso vai motivar-nos a orar. Quando nós descobrimos que orar é relacionar-se com Deus, então isso vai motivar-nos a orar, vai liberar-nos para orar. Para que o tempo realmente de oração seja proveitoso, devemos, além de ter esse entendimento do privilégio que representa, devemos orar com expectativa. Às vezes, e o que eu falo da minha experiência, não falo de ideias, mas da minha experiência. Às vezes a gente se achega a Deus simplesmente como uma prática que sabemos que devemos fazer, mas oramos assim como quase que sem expectativa de alguma coisa ou de qualquer coisa. Em Hebreus 11:6 diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que ora a Deus, creia que Ele existe e que é galardoador de aqueles que o buscam. A fé sem expectativa não espera nada e não vai receber nada por causa da incredulidade. Mas aquele que procura a Deus precisa crer que Ele existe, precisa crer que Ele ouve, que Ele atende, que Ele responde, que Ele age, que Ele está próximo de nós e que Ele nos quer abençoar. Olha a expectativa que tinha o autor do salmista no Salmo 5, versículo 3. Diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Percebem a expectativa que existe no encontro que o salmista tinha com Deus? Elevo minha oração e aguardo com esperança. Uma tradução da Bíblia Vida lê esse texto, diz: bem cedinho, de manhã faço a minha oração. Tu, Senhor, ouves a minha voz. Faço a minha oração e fico esperando, vigiando com atenção para descobrir a tua resposta. Percebem a expectativa que há no salmista, na oração que ele faz a Deus? De manhã cedinho e fico esperando, vigiando com atenção para descobrir, esperando, sabia que haveria uma resposta. Por isso, muitas vezes fica um fardo a oração, porque a gente vai sem expectativa, vai relaxadamente a orar, vai sem preparar-se para orar. E aí então ficará algo difícil. Mas se nós nos lembramos, quando vamos a orar, nos lembramos que estamos a ir a ter um encontro, uma reunião com o Criador dos céus e da terra. Que na oração vamos a um encontro com o Redentor da humanidade. Se temos isso presente, sem dúvida, a oração será bem diferente. Por isso, vamos diante de Deus com expectativa,
com desejo. Apresentemo-nos com disposição de ouvir e obedecer aquilo que Ele nos revela. Se nós formos com essa atitude, a oração já não será mais um fardo, mas será um prazer, um privilégio que nós teremos de nos relacionar com Deus. O que fazer para tornar o tempo de oração mais atrativo e até mais produtivo? E aqui temos um texto que Jesus falou para os discípulos em Mateus capítulo 6, versículo 5. E eu gostaria de ler com vocês, porque aqui tem algumas chaves que Jesus falou para seus discípulos e que nos vai ajudar também para que o tempo de oração com Deus, esse tempo que queremos dedicar a Ele, possa ser realmente produtivo. Versículo 5. Abra sua Bíblia, marque isso na sua Bíblia e guarde isso. E talvez possa ler depois futuramente também. Diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Versículo 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então fala de um lugar, de um momento de silêncio. Segue dizendo, versículo 7, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem será ouvido. Não é a quantidade, não é as horas que ficamos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E ali nos dá o modelo que nós podemos imitar enquanto a oração. Versículo 9. Quando vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos deixou um modelo. Nos versículos anteriores a isso ele diz para não ficar repetindo. Ou seja, a oração do Pai Nosso não é para ficar repetindo como louros, sem entender, senão que é um modelo como nós podemos orar. Mas hoje à noite eu não quero falar sobre o modelo da oração, senão simplesmente quero mostrar para vocês que Jesus já nos mostrou a necessidade que nós tínhamos de orar. E o que fazer? Prático. Escolha um horário específico para orar. Devemos escolher. Devemos marcar nossa agenda um horário, um momento do qual nós vamos separar para silenciar-nos e para buscar a Deus. Lembre-se que o melhor momento para você fazer isso é quando melhor você se sentir. O melhor momento é quando você melhor se sentir, quando está bem descansado, bem atento, quando você está bem acordado. Ali é o melhor momento. E lembre-se também que o teu melhor momento talvez não seja o melhor momento do outro. O teu melhor momento pode ser outro que da outra pessoa. Mas é um momento no qual você separa que você está bem descansado, acordado, atento para dedicar esse tempo a Deus. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele tinha essa prática. Marcos diz, 1:35, de manhã cedo, quando ainda era escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Algo que vemos em Jesus era de manhã cedo. E muitos, quando perguntam aos pastores o que é sugestão, eu no início do dia. Assim como os doutores falam que a comida mais importante do dia é o café da manhã,
porque vai produzir a energia para você poder realizar as suas atividades durante o dia. Assim também, o melhor café espiritual que você pode ter é orar a Deus, buscar a Deus de manhã, cedo. E tinha um pastor nos Estados Unidos chamado Stephen Olford, diz: quero ouvir a voz de Deus antes de escutar qualquer outra voz pela manhã. E sua voz é a última que desejo escutar à noite antes de deitar. Quero ouvir a voz de Deus antes que qualquer outra voz durante o dia. Se você começa o teu dia ligando a TV e assistindo o jornal, pode saber que teu dia foi arruinado, ficou destroçado. Prove isso um dia. É só má notícia. É só má notícia tem. Não tem nada positivo. Mas se você começa o teu dia em oração, em silêncio, buscando a Deus, sem dúvida teu dia será bem, mas bem diferente. Uma sugestão para esse ano de 2016. Que a tua resolução número 1 para o ano seja: eu vou reservar mais tempo da minha rotina para orar. Quando a oração é o fundamento da nossa vida, todas as outras resoluções poderemos atingir também. E essas podem ser de perder peso, ficar em forma, pôr em ordem as nossas contas, até parar de fumar, se a oração for o fundamento e o início do nosso dia. Por quê? Porque a oração funciona. Por quê? Porque Deus realmente ouve oração. Que Deus nos ajude nesse novo ano. Muitos terão planejamentos, metas, mas coloque no início: eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou dedicar para orar, entregar a Deus a minha vida. E verão a diferença do nosso dia a dia. Vamos colocar-nos de pé para ter um momento de oração. Senhor nosso Deus, obrigado por esse primeiro domingo que podemos estar aqui, por ter conduzido nossos passos até aqui, por ter nos abençoado. A tua fidelidade, tua misericórdia se tem renovado cada dia nossa vida. E nesse início desse ano, Senhor, olhando para os 360 e poucos dias mais que temos pela frente, queremos, Senhor, pedir-te que nos ajudes para que possamos ter mais tempo contigo, Senhor. Que possamos ter mais qualidade de tempo contigo. Que não nos deixemos atropelar, Senhor, com as necessidades e os compromissos que vêm na nossa agenda e que esperam de cada um de nós e que exigem de cada um de nós. Que nós possamos organizar na nossa agenda, Senhor, um momento para estar em silêncio e para falar contigo, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos para que essa prática não seja simplesmente uma resolução, mas que no final de ano novamente temos fracassado, mas que possamos colocar em prática, Senhor. Ajuda-me a mim e a cada um que deseja colocar em prática isso, Senhor. De buscar a Ti, Senhor. De dedicar esse tempo exclusivo e que seja um tempo onde Tu possas revelar a Tua vontade, Teus pensamentos para cada um de nós. Abençoe a igreja nesse novo ano, que possamos seguir sendo instrumento em Tuas mãos, Senhor. Que sempre sejamos dirigidos pelo Teu Espírito que conduz a vida de cada um de nós e especialmente a Tua igreja. Oramos isso no nome de Jesus. Amém. Amém.